É uma fase, assim, desafiadora do ponto de vista do peso, né? Eu brinco com as pacientes que elas estão carregando a melancia aí para cima e para baixo, né? Não é fácil carregar a melancia, tem até um teste aí feito com homens, né? Eu já vi De esse vídeo, é amarrar lá ótimo. e Maravilhoso. eles levarem para cima e para baixo. E eles não Então, aguentam. não Queria ter aguentam. feito isso com meu marido, não fiz, não perdi a oportunidade. Olá, bem-vindos ao podcast Vida Nossa Nossa Vida. Eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, mãe do Pedro e dos pets Albert e Sebastian. E ao lado aqui da minha amiga Ilma, a gente vai falar sobre as histórias e experiências aí que moldam o nosso cotidiano. Olá, pessoal. Eu sou Ilma Mogino. Eu sou especialista em ultrassonografia geral, mãe da Sara e da Laura. Hoje a gente está aqui para apresentar mais um podcast e agregar muito na vida da saúde feminina, na vida da mulher no geral e na maternidade. A gente vai falar sobre maternidade em fases e a evolução da gestação, né? E a gente tem o prazer, gente, de receber a doutora Rafaela Cardoso. Tem que fazer a minha colinha aqui, porque ela é poderosa, hein? Ginecologista obstetra, ela é especialista em medicina fetal pela USP. E ela, obviamente, é mãe da Maria Fernanda e da Sofia, duas meninas lindas. Seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar? Vamos. Pergunta quente. Então, a gente vai começar com experiências, né? A gente vai falar um pouco, eu quero ouvir primeiro, né, a Thaisa, depois a Rafa, em relação à experiência na maternidade e na gestação, especificamente. Tá, compartilha aí. Opa, essa foi boa, hein? A minha gestação, eu tive só o Pedro, né? Como eu já mencionei, e foi uma gestação assim super tranquila. Eu tive um pouco de dificuldade em engravidar, eu sou mais velha, eu tenho 41, eu engravidei do Pedro, tinha 40 anos. Eu já estava uns 2 anos tentando, enfim. Tinha um problema de fato, que era endometriose, acho que é um dos problemas mais comuns, né, Rafa, pra a gente conseguir engravidar, corrigi a endometriose e 9 meses depois engravidei do Pedro. E assim, a gestação dele foi muito suave. Óbvio, né, que a gente vai engordando, vai tendo os desconfortos, mas de uma forma em geral não tive, assim, nenhum problema de saúde. Fiz tudo certinho que a minha obstetra, né, pedia, fiz atividade física, prestei bastante atenção na alimentação, fiz o ganho de peso, né, que, enfim, é esperado, mas foi muito tranquilo. O primeiro trimestre, para mim, assim, eu sei que o terceiro incomoda mais a gente, né? Porque a gente está maior. E eu, no terceiro trimestre, tinha aquela onda de calor. Não sei se vocês lembram do ano passado. Nossa, Sim. tava muito ruim. Eu passei mal, enfim. Mas o primeiro trimestre teve a sensação do tipo, será que eu vou conseguir chegar ao final da minha gestação? Eu acho que toda mãe passa um pouco, né, por isso, né? Da expectativa de preciso chegar ao final. Será que meu bebê está bem formado? E até tem uma coisa engraçada, assim, que eu falava com o meu terapeuta, né? Eu descobri que estava grávida, queria contar para todo mundo, mas tinha aquela história de que a gente só conta quando completar, sei lá, 3 meses. Depois dos 3. Exato. E aí ele falou, Thaisa, tá tudo bem, é todo mundo adulto, e se eventualmente acontecer de você perder o neném, vai estar todo mundo vai encarar como uma perda, mas vai todo mundo seguir a vida, é assim como você. Curte esse momento, porque se acontecer dele nascer, e a chance é muito grande, você não perde a oportunidade de viver esse momento. E eu fiz isso, sabe? Eu contei pra todo mundo logo no início da gestação. Nossa, e foi uma delícia. Aproveitar o momento, né? Tá certo. E a Rafa? Rafa, as meninas têm quantos anos? Tem 4 anos e a Sofia, que é a mais nova, tem 2. Como foi tua experiência de gestação? E a minha, eu acredito que tenha sido um pouco diferente, né? Por ser ginecologista obstetra. Eu vou já pegar o gancho do que a Thaisa comentou sobre contar, né? Sabendo disso, sabendo que a gente tem uma chance, né, de em torno de 20 a 25% de aborto no primeiro trimestre, em cada gestação. Não é incomum, né? Não é incomum, né? Uma a cada 4 mulheres, uma a cada 5 mulheres perde a gestação no primeiro trimestre. Eu optei por contar para todo mundo com 4 semanas e um dia de gestação. Um mês. Então, 4 meses ou 4 semanas? 4 semanas e um dia. Então, Entendi. atrasou a menstruação, eu era super regular. No dia seguinte, estava praticamente todo mundo sabendo, assim. Aproveitou desde o início. Eu penso assim, existe uma convenção social, porque não é médica, não é uma convenção médica, de que só pode contar a gestação, né, da gestação depois do primeiro morfológico, no terceiro mês, que é quando você sabe que já deu certo. Mas assim, o que já deu certo, né? Ponto, né? Tudo tem risco, né? Eu acho que é mais Tudo tem superstição. risco.
Não é? Isso. Pode Eu acho que é ser cultural, também. uma superstição cultural. É bem cultural. Eu acho que é bem cultural isso, do brasileiro, talvez não sei de outras culturas assim, mas não existe uma convenção médica de que só se deve contar depois do que passar do risco de aborto. Isso é pessoal. E eu pensei de imediato assim, eu sou uma pessoa muito transparente. Então, se eu estiver feliz, todo mundo vai saber que eu estou feliz. Se eu estiver triste, todo mundo vai saber que eu estou triste. Então, se der certo, eu estava grávida, eu estava feliz, eu estava desejando, eu estava planejando. Então, eu resolvi contar para todo mundo com 4 semanas e um dia. E se acontecesse, né, de eu cair na estatística como eu caí na segunda gestação, Olha só. eu fui transparente, contei para todo mundo também que eu tinha perdido. Inclusive, fiquei 3 semanas esperando abortar de forma fisiológica, né, de forma espontânea. E todo mundo sabia que eu estava passando por esse processo no trabalho, na família, em todas as situações. Então, é uma opção da paciente, né, Sim. contar ou não, da pessoa, vai do que ela quer, né, externalizar ali naquele momento. Se ela tá, né, se o medo fala um pouco mais alto nesse momento de encarar a sociedade diante de uma possível perda, então que ela guarde ela se resguarde em relação a notícia para outras pessoas, mas se ela está com vontade de colocar um megafone, contar, que conte, né? E como mãe, assim, ginecologista, e sendo ginecologista obstetra, eu tinha esse medo, lógico, do aborto, mas eu estava tão feliz que, principalmente logo na primeira gestação, né, na terceira, que foi a que nasceu a minha filha mais nova, eu tinha essa sombra da segunda ter sido um aborto, tudo. Estava com um pouco mais de medo, mas contei cedo também, optei por contar cedo também. Mas na primeira eu estava assim, num estado que era impossível esconder. E, Rafa, é uma delícia quando a gente conta e o carinho que a gente recebe, né? Eu acho que isso não tem preço. Compartilhar aquele momento de alegria, de felicidade, é bom Exato, demais, né? exato. E a sua Momentos bons e amiga? ruins. Então, a minha já tem um tempinho, né? Que a Sara já tem 11, a Laura tem 9, então tá um passado um pouco distante, assim, da memória. Mas claro que eu guardo muito carinho a minha gestação. Nossa, eu não tive dificuldade nenhuma, gente, assim. Eu não me lembro também de passar muitas crises em relação ao corpo, em relação ao que estava acontecendo na gestação. Quando eu engravidei da Sara, eu não planejei, eu estava casada, parei de tomar anticoncepcional, achei que ia também caminhar uns 2 anos, e aí no próximo mês eu estava grávida, então foi um susto. É rápido, né? Saúde, não sei. Eu não sei. E aí foi um impacto assim, porque eu não esperava que fosse tão rápido, né? Ok, passou a gravidez da Sara. E aí, da Laura eu sabia que eu ia ter uma segunda filha, mas também não planejava que fosse tão rápido, porque a Sara estava com 1 ano e 3 meses quando eu engravidei. E o que eu achava? Estava tomando anticoncepcional junto com a amamentação, aquele combinado. E resolvi que já estava na hora de me preparar para engravidar. Então, eu tirei o anticoncepcional e engravidei, gente. Então, assim... Tava preparada, amiga, não é? Se desse certo, deu e tá tudo bem. Mas não tive grandes crises, assim. Eu não lembro também de ter certa consciência em relação ao aborto, porque eu não tinha ninguém próximo que tinha passado. Eu mesma não tinha esse medo, né? Depois que a gente teve experiência na família de alguém perder. O bebê, minha irmã perdeu 2 bebês. Ela tem 2 filhinhos agora também, mas ela chegou a ter perda. Então, depois foi que eu tive mais contato próximo com essa parte mais assim crítica, né? E foi nos 3 primeiros meses também. No início da gestação, ela perdeu 2 bebezinhos. Acontece, né? Vou pegar o gancho do início da gestação, então, Rafa. Conta pra gente o primeiro trimestre, né? Os 3 primeiros meses. O que a gente espera que a mulher experiencie de sintomas? Se você até puder falar um pouquinho do primeiro ultrassom. Eu estava comentando aqui nos bastidores com vocês, né, mais cedo, que ontem eu revi o primeiro ultrassom do Pedro, do meu bebê. E é uma delícia ver a primeira movimentação, as células do coração batendo. Você não tem um coração formadinho, né? Mas você tem os batimentos. Conta um pouquinho pra gente. E queria que, se você pudesse também comentar, a gente sabe que tem muitas mães que fazem até muito mais precoce, assim que descobrem o primeiro ultrassom, e ficam na expectativa de, não tô vendo, né? O neném não tem batimento cardíaco, vou abortar. E nem sempre é assim, né? Às vezes você fez numa fase mais precoce, então se puder dar esse comentário pra gente em relação aos sintomas, em relação ao primeiro ultrassom também. Quando fazer, enfim. Uma mulher que é regular no ciclo menstrual, né, que está atenta ao atraso menstrual,
ela descobre a gestação em torno de 4 semanas, né? Que a gente começa a contar pelo primeiro dia da última menstruação, e quando ela espera a próxima e não vem, ela está em torno de 1 mês, depois que a maioria dos ciclos são de 28 dias. Então, a gente fica... E quando que a gente deve fazer o primeiro ultrassom? Em torno da 6ª semana, porque antes disso, a gente não costuma ver embrião, a não ser que a gente tenha um erro de data, e aí essa gestação esteja mais avançada, e aí a gente vê o embrião. Mas uma paciente que é regular, que está atenta, que sabe exatamente a data da última menstruação, ela, entre descobrir e entre realizar o primeiro exame, ela tem que esperar 2 semanas. E eu que tenho ali, né, vindo para a minha experiência pessoal, que tenho disponível vários aparelhos de ultrassom no meu dia a dia, eu ficava espiando ansiosamente. Vi meu saco gestacional aparecer ao redor da 5ª semana, vi a vesícula, que é uma outra estrutura embrionária, aparecer ao redor de 5 semanas e meia. Que alimenta o bebê no que início, alimenta o bebê no início, enquanto o cordão umbilical está se formando. E vi na 6ª semana os meus embriões aparecerem, né, com batimento cardíaco, que em geral aparece nessa idade gestacional também. Então, tem que segurar um pouquinho a ansiedade, né, principalmente aquela que está atenta ao atraso menstrual, que fez o teste bem cedinho, em torno de 2 semanas, para acompanhar, para já na hora da realização do ultrassom, identificar o embrião e o coração batendo. E se a paciente faz antes, ela pode encontrar só um saco gestacional e está tudo bem, é só ela repetir, né, mais para frente. Ou, às vezes, é uma paciente que acha que está na 6ª semana, né, contando pela menstruação, e que quando vai fazer o ultrassom não identifica o embrião. Aí a primeira hipótese que a gente tem é que a gente tem um erro de datação, né, e que essa gestação tem menos tempo e pede para reavaliar em 7 a 14 dias, para acompanhar esse surgimento do embrião. E então basicamente isso. Esse ultrassom é muito importante no início da gestação por conta da datação, né? Por ele que a gente vai comparar com a menstruação, vai seguir a datação por ele até o final, definir data provável de parto, definir se é apenas um ou se são 2, né? Então essa parte é importante também. Geralmente quem tem história na família, né, que vem preocupado com a situação geralmente. Meu marido queria que a Karen encontrasse 2, viu, no primeiro ultrassom. Aí depois que o Pedro nasceu, ele falou: ainda bem que a gente encontrou um, vamos com calma. Geralmente vemos casais empolgados aí na primeira, né, torcendo para que seja uma dupla. E aí a gente define tudo isso nesse primeiro exame. Ainda no primeiro trimestre de gestação, eu gosto de realizar um exame ao redor da 9ª semana, porque não sei se você lembra da imagem do seu, mas com 6 semanas a gente não identifica, né, muita coisa ali do embrião. Basicamente é ver um feijãozinho ali que não tem um formato humano ainda, basicamente é só um coração batendo. E na 9ª semana ele é quase uma mini pessoa, então é um mini corpo humano. A gente identifica a cabeça, membros, consegue contar braços, pernas, já excluir uma doença muito grave que é a anencefalia. Sim. Então, e na 9ª semana ocorre a formação do cordão umbilical, então é um período crítico de transição da nutrição do embrião, né, entre a vesícula para o cordão umbilical. Então a gente gosta muito de realizar esse ultrassom com 9 semanas também. Em relação a sintomas, né, eu brinco que essa fase, assim, tem paciente que passa lisa, não sei se foi o caso de vocês. Não, pelo amor de Deus, eu dormia, eu descobri que estava grávida porque eu dormia a tarde toda. Eu falei, eu odeio dormir à tarde. Eu falei, gente, eu tô grávida, não é possível. Então, tem paciente que se sente muito bem, comenta, né, nossa, nem parece que eu tô grávida, nada tá acontecendo. Até gostaria de estar sentindo alguma coisa, passando por algum perrengue. Pra garantir que o neném tá lá, que a gente fica nessas noias, na cabeça, né? Não, mas se tá passando bem, que ótimo, né? Mas tem gente que eu brinco que é modo de sobrevivência para a maioria das mulheres. Porque a gente nauseia muito, a gente sente muito sono. Fica diferente. A gente fala que gravidez não é doença, mas a gente precisa muitas vezes diminuir o ritmo, né, nessa fase, porque não está se sentindo bem, tá? Às vezes é uma experiência tão ruim para a mãe, assim, o fato dos sintomas, das crises que tem,
que elas falam que não vai pra segunda, né? Eu tenho várias que passam no consultório e falam assim, não, é só esse aqui, essa experiência já Amiga, deu. mas te falar, esquece, viu? Eu falo pra elas, isso é agora, enquanto você tá sentindo. Depois que nascer, esqueceu, vamos pro próximo. Até na própria gestação, que nauseou muito, vomitou, teve muitos episódios de vômito. Quando melhora, passa um mês, assim, bem, já está, já Nossa, até esquece, a amnésia vem. Eu não tive sintoma nenhum, assim. Tinha azia de vez em quando, aquela falta de ar no fim da gravidez, mas assim, eu não lembro de muitas queixas, não. Foi tranquilo. Não, acho que o meu primeiro trimestre foi mais tranquilo também. Eu tive muito sono e eu nauseei. Eu lembro que eu não vomitei em nenhum momento, mas a náusea me incomodava. Então, eu ficava mais seletiva em relação à alimentação. Eu tive muita dificuldade de beber água. Então, eu optava muito pela água com gás. A gente tem que beber bastante líquido, né? Mas acho que o primeiro trimestre foi o mais desafiador porque foi o trimestre que eu mais tive sintomas, de fato, que me incomodaram. E o segundo trimestre, vamos entrar nele agora, foi a minha lua de mel, Rafa. A gente Conta comenta, pra gente. Se o primeiro é modo sobrevivência, o segundo é lua de mel. Só um comentário em relação ao primeiro trimestre. Eu sabia que era difícil para algumas pessoas. A gente vê casos de hiperêmese, situações bem ruins, assim, que são muito exceção. vômito, assim, né? Mas, a hiperêmese, né? Só para comentar para os nossos ouvintes. É um excesso de náusea e vômitos na gravidez, da paciente desidratar, difícil de controlar com medicação via oral. Mas o meu primeiro trimestre foi, da primeira gestação principalmente, foi um tapa na cara, assim. Porque eu vinha de uma rotina de dieta, exercício físico. Eu estava inscrita numa meia maratona quando engravidei. E eu descobri a gestação, eu corri 12 quilômetros no dia seguinte. Então, assim, eu vinha de muito condicionamento físico. E, de repente, eu fiquei quase em cima da cama, assim, capotei, literalmente. Então, foi um baque, assim, não tanto para o trabalho, porque a gente ia trabalhar na raça, né? Mas em relação aos pilares que a gente fala, né? Os pilares da gente engravidar em ótimas condições, né? De dieta, atividade física, sono. E veio tudo, a gravidez bagunçando tudo isso aí. O paladar mudou muito. Eu fiquei com um paladar muito seletivo. Então, eu fiquei chocada, assim, com esse primeiro trimestre. Outro mundo, muito né? diferente. Um bichinho crescendo aqui dentro. E o segundo foi que eu retomei, assim, né, a questão, a gente fala para a paciente que aquela que passou batido, ótimo, mantém aí a qualidade da alimentação, da atividade física, mas aquela que veio no modo de sobrevivência, né, como algumas pessoas, aí a gente fala, segundo trimestre, né, melhorando as coisas, vamos focar. Vamos voltar para academia, se você não conseguiu treinar no primeiro, vamos aproveitar tudo que tem para fazer, porque é uma fase que melhora muito a disposição, é literalmente a lua de mel. Então, melhora muito a disposição, a náusea melhora bastante, você consegue se alimentar melhor, fazer mais atividade física. E muita gente quer mudar a vida e a casa, né? A casa também. Então, precisa reformar o quarto para receber o bebê, quer mudar de casa, quer mudar para um lugar maior, quer fazer e acontecer. Tem que aproveitar no segundo trimestre, então, tem que aproveitar esse momento é aí para botar a casa abaixo. Se tiver reforma para fazer, se quiser viajar, se for viajar para ver a família, porque depois vai ficar mais reclusa. Depois de quanto tempo, Rafa, a gente não pode viajar? Aproveita que a gente 34 semanas, geralmente, é quando as companhias, elas começam a bloqueiam a viagem da grávida. Mas até lá, principalmente no segundo, costuma ser bem confortável, o peso do bebê não é tão desconfortável assim para você andar para cima e para baixo, não sente tanta diferença assim em relação ao seu próprio peso corporal, a edema, a sensação de peso nos membros inferiores. Rafa, costuma ser melhor. Desculpa te cortar. Tranquilo. É porque é a dúvida de algo que falou no início e que vem muito no consultório, né? Vem muitas pacientes para fazer os primeiros ultrassons ali nos 3 primeiros meses, até 12 semanas. E existe uma contraindicação absoluta para atividade física? Absoluta, não. A gente fala até aquela situação dramática da incompetência cervical, que eu não sei se vocês lembram disso aí da época da faculdade, mas explicando para quem não é da área, que o colo do útero ele começa a abrir, principalmente quando o bebê atinge um peso que vai ao redor dos 400, 500 gramas, né? E que existe muito risco de um abortamento tardio ou de um trabalho de parto prematuro
muito precoce, em que as pessoas normalmente colocam a paciente em cima da cama, Repouso absoluto. de preferência dentro do hospital, em cima da cama, repouso absoluto, ela não levanta nem para ir Pra no banheiro. nada, né? Nem nessa situação. Eu aprendi a fazer isso. Mas hoje em dia a gente vê que isso não modifica desfecho gestacional. Então, nem nesse momento tem indicação da paciente ficar 100% parada, né, do ponto de vista físico, num repouso absoluto, sem nem levantar para ir no banheiro. E, pelo contrário, se a gente está internando uma paciente por conta dessas condições, se é uma pessoa que não, um médico que não se sente seguro de deixar a paciente na sua residência e prefere internar, a gente pode pensar em fazer atividade resistida, né? Então, ela não vai fazer o aeróbico, mas ela consegue fazer, principalmente, treinar membros superiores, que não Musculação interferia leve. em nada na questão da incompetência cervical, por exemplo. Perfeito. Não, legal. Indo um pouquinho para o terceiro trimestre, então, o que a gente pode esperar, né, dessa fase desafios? A gente falou no primeiro trimestre que a gente tem que ficar atento que parte das mulheres tem um risco maior de abortar, mas no terceiro trimestre, quais são os riscos? O que a mamãe tem que ficar atenta? A gente já viu que a partir de 34 semanas o ideal é não mais viajar, mas o que mais que a gente pode esperar dessa fase? É uma fase, assim, desafiadora do ponto de vista do peso, né? Eu brinco com as pacientes que elas estão carregando a melancia aí para cima e para baixo. Né? Não é fácil carregar a melancia, tem até um teste aí feito com homens, né? Eu já vi esse de amarrar vídeo, lá Maravilhoso. e eles levarem para cima e para baixo. E Então, eles não aguentam. não Eu já aguentam. ter feito isso com meu marido, não fiz, não, perdi a oportunidade. Então não é fácil, né? Andar para cima e para baixo com aquele bebê que já pesa uns 2 quilinhos, 2,5 kg, 3 quilos, 3,5 kg. Puxando a gente para baixo, para frente. O centro de gravidade muda, a gente Tem fica mais mais risco de lenta, queda, né? tem mais risco. Sim. Eu caí no lembro terceiro que você tinha trimestre comentado das isso. 2 gestações. Isso aí, Então, assim, muda muito o centro de gravidade, a gente fica lenta e tá atrasada para as coisas, aí quer ser rápida, aí é um Quer desastre acompanhar completo, o né? resto da humanidade não tem condição. Não dá. Então, assim, voltando àquela frase, né? Que gravidez não é doença, mas a gente precisa se adaptar à realidade que a gente está vivendo. Então, a gente está ali com mais peso, com dor na pelve, muitas vezes, com desconforto, no mínimo, um desconforto. Então, e mais uma vez a questão da atividade física, né? A paciente que faz atividade física, ela chega no terceiro trimestre com um tônus melhor, com a capacidade física e um condicionamento melhor. Então, ela reclama de menos dores no terceiro trimestre. Mas mesmo assim, a gente é mais devagar para levantar da cama, para vestir uma roupa, para se deslocar, para dirigir. Então, a questão da viagem a partir da 34ª, tem que tomar cuidado na hora de dirigir, porque muitas vezes o sono vem, como a gente não tem noites reparadoras mais, 100%, né, sem a bexiga reclamar. Nunca mais na vida, hein, Rafa? Daqui para frente é só para trás, né? Mas, assim, como a gente não consegue dormir uma noite inteira, porque ou precisa levantar para ir no banheiro, ou precisa mudar de posição. Precisa comer? Ou precisa Cansaço. comer, às vezes tem gente que assalta a geladeira aí no meio da noite. A gente acaba tendo que se adaptar a essa nova realidade e, por exemplo, na hora de dirigir, ficar distante do volante, ficar atenta em dobro, porque às vezes está sonolenta, não descansou o suficiente. Então eu falo assim, muita gente pergunta até quando eu posso dirigir? Pode dirigir até o dia do bebê nascer, mas sempre atenta a essas questões, né, que a gente já não tem mais sono reparador, já fica desconfortável, longas distâncias é evitar, muito né? desconfortável. Lembrar da bexiga que vai reclamar e tudo, e parando, desse jeitinho aí. Não, dá certo. Ó, deixa eu te perguntar em relação ao terceiro trimestre, pra gente entrar numa dinâmica mais rapidinha de o que fazer em relação ao ganho de peso. Eu lembro que toda vez que eu ia... Tadinha, a Karen, minha obstetra, né, amiga da gente, ela sempre falava, calma, Thais, tá tudo bem, você tá ganhando peso. Mas era uma expectativa que eu tinha de não ganhar tanto peso, assim, de ganhar peso, na realidade, dentro da faixa adequada, porque eu sabia, né, como médico, eu tinha consciência de que não só era prejudicial para mim, aumentava os meus riscos, né, pós-gestação, mas também em relação ao risco para o bebê. Então, de vez em quando, a gente encontra os pacientes que falam, nossa, tá um bebezão, ele nasceu com acima de 4 quilos. Então, se você pudesse falar um pouquinho dos riscos da mãe e do bebê em relação ao ganho de peso, o que a gente pode esperar?
O ganho de peso, a gente vinha de uma geração aí dos nossos avós, dos nossos pais, que tinha que comer por dois, né? Isso foi muito já colocado por terra, né? A gente tem que se alimentar bem. O bebê, você com a alimentação, né, adequada, talvez um pouquinho mais a gente sente mais fome na gestação, principalmente segundo e terceiro trimestres, né? Sendo que se a gente mantiver a qualidade do que a gente come, a gente tem um ganho de peso que a gente chama fisiológico. Então, uma paciente que vem de um peso normal antes de engravidar, ela tem até em torno de 9 a 12 quilos, né, para ganhar. Pacientes mais magras, a gente libera até um ganho maior. Pacientes mais sobrepeso, obesidade, a gente libera um ganho menor. E tem paciente que a gente orienta nem a quase não ganhar peso, daí para baixo, às vezes até emagrecer. Entendi. Durante a gestação. Mas a gente tem que sempre conscientizar, né, a paciente, porque a tendência é a gente perder a mão. Porque a fome vem de forma... E todo mundo quer agradar a grávida, né? Com docinho, oferecendo umas coisinhas, só né? tá grávida uma vez, a gente só vai ter a segunda, né? Tem esse pensamento também. Então, o ganho de peso tem que ser correto, justamente para não aumentar o risco de hipertensão, de diabetes, de bebês. A gente sabe que existem os 1000 dias, né? E dos 1000 dias importantes aí para o bebê, que vão refletir nos riscos de doenças o resto da vida, 270 dias desses 1000 são contados durante a gestação. Então, o que a gente come influencia, sim. O peso que o bebê nasce, né, as doenças que a gente adquire aí na gestação, um diabetes, uma hipertensão gestacional, e o peso de nascimento influencia também no desenvolver dele do resto da vida, assim, né? Do aumento de risco, redução de risco de outras doenças aí na vida, na infância e na adulta. Então, a gente tem que conscientizar sempre as pessoas em relação ao ganho de peso na gestação. Né? Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Acho que a ideia é se alimentar bem, comer comida de verdade e qualidade. Cada vez mais a gente tem visto esse movimento, eu fico super feliz. Acho que evitar ultraprocessado, fast food, para a vida inteira, né? Para todo mundo, mas para gestante ainda principalmente, mais. Isso, não é comer à vontade não, e nem de tudo. Nem por dois. A cara já todo dia andando, né, amiga? Queríamos, né? Mas... Rafa, comenta pra gente qual a importância da fisioterapia pélvica. A físio, eu acabei ficando amiga da minha físio, conheci minha fisiopélvica na minha gestação. Fiz nas duas gestações eu fiz fisiopélvica com a mesma pessoa. Fiz o pré-natal dela, então a gente trocou muita figurinha aí durante as nossas gestações, né? Eu sou um entusiasta da fisiopélvica, porque eu vejo o quanto ela influencia assim, na qualidade de vida, principalmente depois do parto. Então, trocando a figurinha aí com a minha fisioterapeuta, né, ela recomenda que quando a paciente não tem sintomas prévios de perda urinária, de obstipação, ela precisa ser avaliada ao redor da 20ª semana, que é a metade da gravidez. Se ela já tem sintomas antes, se é uma paciente que já tem perda de urina, que já tem uma obstipação intensa, ou um vaginismo, qualquer coisa que a gente identificou na gravidez, a gente precisa mandar antes para uma avaliação. E aí, com 20 semanas, elas avaliam e, em geral, elas começam com 24 semanas, que é um pouquinho mais para frente da gravidez. Faz até o finalzinho, até o dia de nascer, até a semana de nascer, se der, e elas retornam depois de 40 dias pós-parto, e elas retornam para uma avaliação novamente para ver o que é que tem para ajustar, se é a força perineal que tem para ajustar, se é diástase que tem para fechar, e por que 40 dias pós-parto, 40, 45? Que é o momento em que a mulher ela tem uma queda dos hormônios, principalmente da progesterona, que agiu ali na gestação inteira, e ela consegue novamente ter uma consciência corporal que a física consegue trabalhar em cima disso. Legal, então, o retorno se dá a 40, 45 dias pós-parto. E a gente sabe que não é a via de parto que aumenta, né, o fator de risco aí para a questão da incontinência urinária, que às vezes é um sintoma prevalente aí no pós-parto. É a própria gestação em si, o número de gestações, o peso do bebê. Então, a idade gestacional em que ocorreu o parto. Então, quanto mais tempo a mulher fica sob a ação da progesterona, que é o principal hormônio aí na gestação, maior o fator de risco que ela tem, né, de perder um pouco de força perineal. Muito legal. E as repercussões disso. E para a gente fechar, a gente falou um pouco de ganho de peso, de atividade física, fisioterapia pélvica. Comenta pra gente
acho que a importância do pai, do companheiro, ou mesmo da companheira, durante as consultas. Sim, a gente acha que o pré-natal é só para gestante, né? Sim. Eu acho que a nossa geração está vindo aí com essa consciência. A gente vê muito mais maridos e companheiros e companheiras Participantes. presentes nas consultas, É verdade. porque é muito importante, porque a gente passa orientações que são para paciente, né? Por exemplo, essa da alimentação, essa do ganho de peso, da atividade física, que muitas vezes assusta, né? As pessoas ao redor, ver uma grávida treinando, carregando peso, Agachando, né? agachando. Tem uma galera aí que fala que grávida não pode agachar, né? Então, assim, é super importante que a rede de apoio venha junto na consulta, né? Principalmente, né, o companheiro, a companheira, porque isso vai trazer um aprendizado para essa rede de apoio que vai levar isso adiante, vai ser infinitamente mais fácil para a paciente, para o bebê, no momento mais desafiador que é o puerpério, Sim. que é o pós-parto, que é a amamentação. Se essas pessoas vierem, né, com uma bagagem prévia que ela vai adquirindo nas consultas, que ela vai adquirindo ao estudar. Então, a gente não gosta quando atende uma paciente sozinha, assim. Né? A gente gosta que ela venha com a rede de apoio. Porque a rede de apoio, às vezes, porque não a tá gente informada vai igual, trazendo né? pequenas pílulas de conhecimento ali nas Olha, consultas. faz diferença, viu? Porque depois que você tem o neném, parece que você esquece de muita coisa, Sim. né? E é muito importante. O meu marido participou do pré-natal, quase todas as consultas ele ia, e eu vi o quanto que fez a diferença na amamentação. Ele entendeu melhor o puerpério. Inclusive, no dia que eu fui discutir as vias de parto e como é que seria, enfim, as posições, né, que a gente fala sobre isso, ele lembrava das coisas que a Karen tinha conversado, né? Claro que ele sempre falava, fica assim, fica muito à vontade de você escolher, é o seu momento, mas eu tô aqui junto para te apoiar no que você decidir. Fez playlist, 63 músicas pro Pedro nascer lá. Eu falei, nossa, trabalho de parto prolongado isso aí, né? É isso aí. E assim, não sei se para você, né, para vocês, aliás, que são médicas, se o conhecimento da faculdade ajudou alguma coisa na amamentação. Nada. Pelo amor de E eu Deus, pergunto gente. para pediatras. Para tudo que a gente ensaiou e aprendeu, Eu na já prática fiz foi outra coisa. eu já fiz essa e não só a amamentação como o puerpério em si, eu já fiz essa pergunta para pediatras, assim, e elas falam, não, a bagagem prévia, assim, ajuda um pouco, mas não Você é tem uma suficiente. noção, né? Mas eu me comportei no sentido de, gente, encara como se eu não fosse médica, porque Leiga. nesse momento a gente deixa de ser, de fato, né? A gente tá Sim. vendo uma outra fase da vida, né? Quando a gente tá do E outro meu lado. marido, que não é da área, ele me ajudou demais, Olha demais. Não só estudando sozinho, como frequentando as consultas. legal. Eu fazia questão de que ele fosse nas consultas. No início ele falava, nossa, mas você não é obstetra? Para que eu preciso ir junto? Aí eu falava, não, você precisa mais do que eu da consulta. E às vezes é outra forma de falar, às vezes é outra pessoa falando, às vezes são outras coisas que falam, então não tem como. Não tem Então, como, faz toda a diferença Muita. eles frequentarem, eles estarem informados, estudarem sobre puerpério, amamentação, para serem aquela rede de apoio assim que funciona, que faz toda a diferença. Maravilhoso. Que delícia de papo com você, amiga. Muito obrigada Um por ter prazer. aceito o convite, hein, Ilma? A gente se deliciou muito, hoje aqui. Muito prazeroso conversar sobre isso, reviver experiências, ouvir a tua experiência como uma ginecologista obstetra, a gente saber que, né, que a gente também tem um pouquinho de humanidade lá no fundo, quando vem pra nossa pele. Tem nossos Ela tá medos sendo também. educada hoje. É Ela outra fala coisa. assim, toda mãe é meio louca, viu? Eu falei isso quando foi a psicanalista. Eu falei pra ela, todo mundo é louco. Tá Sim. tudo bem também, né? Rafa, muito obrigada. Que bom. Vamos relembrar pro pessoal, né, que tá assistindo a gente, que tá nos ouvindo, as suas redes sociais, né? Quem quiser te seguir, por exemplo, no Instagram, como é que te acha? Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, pretendo melhorar isso, né? Agora que as crianças estão crescendo, a gente fica girando os pratinhos, né? Na maternidade da profissão, mas o meu Instagram profissional é @doutora Rafaela Cardoso. De vez em quando eu posto alguma coisinha lá, né? Eu sou um pouco mais frequente nos stories, né? Do que no feed, Nos posts, né? mas é isso, a gente Legal. E aí, tem muita informação por lá
lá também, Boa. né? Se alguma paciente, por exemplo, quiser procurar onde que você atende, a gente tem as informações lá no Instagram. Tem, isso tem lá Excelente. direitinho. Vou relembrar vocês do nosso apoio, né, aqui a Clínica Ogino, que fez esse podcast sair da gaveta, né, que era um projeto, e fazer ele acontecer. É uma clínica voltada para a saúde da mulher, né, seja na fase antes da gestação, durante e depois. Então, não esqueça aí de seguir a Clínica Ogino também nas redes sociais, é @Clínica Ogino. Siga a gente no YouTube, a gente está também nas principais plataformas aí de podcast, Spotify, por exemplo. Não deixem de ativar ali as notificações, né, para que o próximo episódio novo você seja notificado. E é um prazer receber de novo a Rafa aqui no Vida Nossa. Nossa vida. É isso aí, Tchau, gente. gente. Até o próximo.